algo que está prestes a mudar completamente o rumo da sua vida. Mas preste atenção, não será através da força, nem do esforço, mas do alinhamento. Porque o que vem agora não depende mais do que você pode fazer, e sim de com quem você está alinhado no espírito. Você precisa ouvir isso até o fim, porque talvez essa seja a resposta que você vem pedindo em silêncio nas suas orações. O próximo capítulo da sua vida não vai exigir luta, vai exigir posicionamento. Quantas vezes você já se sentiu cansado, lutando contra tudo e todos? Parece que você dá o seu máximo, mas algo sempre te puxa de volta. Você ora, você tenta, mas é como se algo invisível resistisse ao seu avanço. E talvez esse algo não seja o diabo. Talvez seja Deus dizendo: pare de lutar e comece a alinhar. Porque existe um momento na caminhada espiritual em que a luta não é mais o caminho, é o alinhamento com o propósito. É quando você percebe que não precisa abrir portas, porque Deus já as abriu e só espera que você esteja na posição certa para entrar. Poucos falam sobre isso, mas há uma diferença entre mover-se por esforço e mover-se por direção. Muitos estão cansados porque se moveram por emoção, não por instrução. E o Espírito Santo está dizendo hoje: o seu tempo de lutar acabou. Agora é tempo de alinhar o seu coração à minha vontade. Você precisa ouvir isso com atenção, porque o que Deus está prestes a fazer na sua vida não virá através da luta, nem da força, nem da insistência. Virá através do alinhamento com o propósito divino. Talvez você tenha pensado que precisava batalhar mais, orar mais, correr mais. Mas Deus está te dizendo hoje: você não precisa fazer mais. Precisa estar no lugar certo do seu espírito. Há uma diferença entre estar ocupado e estar alinhado. Muitos estão cheios de atividades, mas vazios de direção. Fazem de tudo, mas sem paz. Lutam o tempo todo, mas não saem do mesmo lugar. Isso acontece porque não é o movimento que muda o destino. É o alinhamento com o plano de Deus. Quando você está alinhado, as coisas fluem naturalmente. O favor te encontra. As oportunidades te reconhecem. As portas se abrem sem empurrões. É como se o céu dissesse: agora você entendeu o ritmo do reino. E é nesse ritmo que Deus quer te colocar. Um ritmo de graça, não de guerra. Deus nunca te chamou para viver cansado. Ele te chamou para viver guiado. E há uma grande diferença entre lutar para fazer acontecer e descansar no que já foi preparado. Quando você entende isso, o peso cai, a mente silencia e o coração aprende a confiar. Muitos pensam que estão em guerra contra o inimigo, quando na verdade estão em guerra contra o próprio tempo de Deus. Querem adiantar processos, abrir portas antes da hora, forçar conexões que o céu ainda não autorizou. Mas o verdadeiro amadurecimento espiritual vem quando você entende que esperar também é obedecer. O alinhamento é o segredo que o inimigo não quer que você descubra. Ele sabe que quando você se alinha com o céu, a terra se curva ao teu favor. Ele sabe que quando o teu coração pulsa no mesmo compasso do Espírito, nenhuma resistência pode te deter. É por isso que, em certos momentos, Deus te esvazia. Ele tira pessoas, oportunidades, caminhos, e você pensa que está perdendo, mas não. Ele está ajustando a sua frequência espiritual. Ele está afinando o teu coração para que você volte a vibrar na sintonia do propósito. O alinhamento não é uma postura física, é uma decisão interna. É dizer: Deus, não quero mais fazer as coisas do meu jeito, quero andar no teu tempo. E quando essa entrega acontece, uma paz inexplicável invade a alma, porque o espírito entende que finalmente está de volta à direção certa. É por isso que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não disse que seria fácil, mas disse que seria leve. Leveza é o sinal do alinhamento.
Quando algo é de Deus, não significa que não haverá esforço, mas haverá graça sustentando o esforço. Quantas vezes você orou pedindo para Deus te dar força? Mas talvez a oração correta fosse: Deus, me dá alinhamento. Porque a força sem direção cansa, mas a direção sem força multiplica a graça. E Deus quer te levar a um lugar onde o seu esforço não seja mais uma guerra, mas uma extensão da sua vontade. Há pessoas que oram, jejuam, declaram promessas, mas continuam presas nos mesmos ciclos. Não porque Deus não as ouve, mas porque elas ainda não se alinharam ao plano. Elas querem a promessa, mas não querem o processo. Querem o destino, mas ignoram o caminho que leva até ele. O alinhamento é um convite ao arrependimento silencioso. É o momento em que você admite: eu tentei controlar tudo, mas agora eu rendo o controle. E nesse instante, o céu começa a mover as peças que estavam travadas há anos. Porque Deus nunca abençoa o orgulho, mas sempre recompensa a entrega. Você sente que está em uma fase de pausa, que nada anda. Talvez não seja pausa, seja reposicionamento. Deus está te retirando da linha de batalha para te colocar na linha do propósito. Ele está dizendo: pare de lutar contra o vento, deixe o meu vento te conduzir. O que vem agora não será conquistado pela espada, mas pela postura. Não é mais tempo de reagir, é tempo de discernir. Quem entende o tempo do Espírito não corre, não força, não se desespera. Apenas permanece, e na permanência o favor é liberado. O próximo capítulo da sua vida não será escrito no campo da luta, mas no campo do alinhamento. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer, mas vai acontecer no tempo dele. E quando acontecer, você vai perceber que nada foi perdido, apenas preparado. Muitos olham para trás e dizem: por que precisei passar por tanto? Mas quando Deus revelar o próximo passo, você entenderá. Cada perda, cada lágrima, cada porta fechada, foi o próprio Deus te tirando da luta errada para te alinhar com a vitória certa. Quando o seu coração se alinha, o céu se movimenta. E não é preciso forçar, convencer ou implorar. O favor encontra o endereço certo. Os recursos chegam. As respostas aparecem. Porque o que é seu por propósito nunca se perde. Apenas espera você estar pronto. Este é o tempo do alinhamento. Tempo de calar o barulho do medo e ouvir o som da direção divina. Tempo de parar de lutar com o passado e se alinhar com o futuro que Deus já preparou. Tempo de compreender que o reino não funciona por desespero, mas por discernimento. Deus está dizendo: filho, filha, o que vem agora não vai exigir força, vai exigir fé. Não vai exigir pressa, vai exigir posição. Eu não preciso que você lute, preciso que você confie. Porque quando há confiança, há alinhamento. E onde há alinhamento, há vitória, sem que você precise travar uma única batalha. O próximo capítulo da sua vida não virá por empurrão, virá por propósito. Você não vai precisar correr atrás, as coisas vão te encontrar. Não porque você lutou mais, mas porque você se alinhou com o plano perfeito de Deus. E quando o céu se alinha à terra através da tua obediência, tudo muda e o impossível se torna natural. A verdade é que o inimigo sempre quis te manter ocupado lutando para que você nunca tivesse tempo de discernir. Porque quem vive em guerra constante perde a sensibilidade espiritual. E enquanto você se desgasta tentando conquistar tudo na força, você se distancia da frequência do Espírito. Mas agora, Deus está te chamando para uma nova estação. Uma estação onde o fardo é leve e o jugo é suave. Porque não é mais você tentando fazer acontecer. É Deus fazendo através de você. Ouça com atenção. O alinhamento é o novo nível da fé. É quando você para de correr atrás das bênçãos e as bênçãos começam a correr atrás de você. Porque onde há alinhamento, há fluxo. E onde há fluxo, há favor. Você sente que perdeu algo?
Que as coisas saíram do controle? Talvez. Não foi perda, foi reposicionamento. Deus tirou algumas coisas porque elas te mantinham preso em batalhas que não eram mais suas. E Ele está dizendo: filho, filha, eu não te chamei para lutar para sobreviver, eu te chamei para reinar comigo. O que está vindo não vai exigir o mesmo suor, vai exigir discernimento. Deus vai te colocar em lugares onde a graça trabalha por você. O seu papel agora não é lutar para abrir portas, é permanecer no lugar onde Deus te colocou até que o próximo passo seja revelado. Você não precisa correr atrás, você precisa alinhar. Porque quando o coração está alinhado, o céu se move. Há algo dentro de você que está sendo ativado agora. Você pode sentir, não é emoção, é revelação. É Deus dizendo: chega de lutar com a vida. Agora, viva no meu ritmo. Há momentos em que Deus te esconde. Você não entende, mas sente que está invisível. As pessoas não te notam, as portas não se abrem e parece que tudo parou. Mas é nesse esconderijo que o alinhamento é construído. Deus te retira dos holofotes para alinhar teu coração com a sua vontade, longe do barulho, longe da distração. O mundo te ensina que sucesso é correr, conquistar, aparecer. Mas o reino te ensina que sucesso é ouvir, obedecer e permanecer. Enquanto muitos se desgastam tentando provar algo, Deus está dizendo: eu só quero que você esteja no centro da minha vontade. Às vezes, o maior ato de fé é ficar quieto, não responder, não forçar, porque há guerras que o silêncio vence melhor do que as palavras. E há bênçãos que só chegam quando você deixa Deus lutar por você. O alinhamento começa quando você entende que nem toda perda é derrota. Algumas perdas são ajustes espirituais. Deus remove o que não combina mais com a próxima estação. Ele corta para curar, Ele tira para preencher, Ele silencia para ensinar. Enquanto você luta para entender o porquê, Deus está desenhando o para quê. O sofrimento te amadurece, o tempo te molda e a obediência te posiciona. E quando tudo se alinha, o que parecia atraso se revela como estratégia divina. A luta te ensina resistência, mas o alinhamento te ensina dependência. No alinhamento, você descobre que a fé não é insistir no seu plano, é descansar no de Deus. E esse descanso não é passividade, é confiança ativa, é continuar fiel, mesmo quando não vê resultados imediatos. O inimigo quer te manter preso na agitação. Ele sabe que, enquanto você estiver ansioso, não conseguirá ouvir a voz de Deus. Mas quando a alma se aquieta, a direção vem. E uma única instrução do Espírito pode mudar o que anos de esforço nunca mudaram. Alinhamento não é apenas estar no lugar certo, é ter o coração certo nesse lugar. Você pode estar na posição certa externamente, mas desalinhado internamente. Deus olha mais para o motivo do que para o movimento. Por isso, Ele trabalha primeiro dentro, antes de agir fora. Há pessoas que parecem paradas, mas estão sendo preparadas. Há outras que parecem avançar, mas estão se perdendo. O verdadeiro avanço espiritual acontece quando o seu espírito está em paz com o tempo de Deus. E essa paz é o sinal do alinhamento. Quando você se alinha, até as tempestades trabalham a seu favor. Deus usa o vento contrário para te empurrar para o destino certo. O que o inimigo planejou para te cansar, Deus transforma em combustível para te elevar, porque nenhuma luta é desperdiçada quando o coração está alinhado. O alinhamento espiritual é como ajustar uma bússola. Basta um pequeno desvio para mudar completamente o destino. É por isso que o Espírito Santo te corrige em detalhes. Ele quer garantir que você chegue exatamente onde o céu determinou. Às vezes você sente que o caminho ficou mais estreito. E é verdade. Porque quanto maior o propósito, mais apertado o processo. Mas o estreitamento não é castigo, é refino.
Deus está tirando o excesso, o orgulho, o medo e deixando apenas o que é essencial para o próximo capítulo. No alinhamento, você começa a perceber que as coisas que te feriram foram parte do preparo. Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma feridas em sabedoria, lágrimas em discernimento e perdas em reposicionamento. É por isso que o novo capítulo não exigirá luta, porque as lutas anteriores já te ensinaram o que você precisava saber. Agora, você não luta mais para sobreviver, luta para permanecer. Você não busca mais provar valor, busca refletir propósito. O alinhamento com Deus não é teórico, é diário. É quando você escolhe obedecer mesmo sem entender. É quando você perdoa mesmo sentindo dor. É quando você serve mesmo sem aplausos. Essas são as pequenas atitudes que te alinham ao coração de Deus. Quando Deus te alinha, Ele também alinha pessoas ao seu redor. Relacionamentos se transformam, conexões divinas surgem. E tudo o que é falso começa a cair por si só. Você percebe que o que é de Deus permanece e o que não é se dissolve sem esforço. O próximo capítulo da sua vida será marcado por sincronia divina. Você vai chegar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E tudo o que antes exigia luta, agora vai fluir com naturalidade. Porque o tempo do céu se sincronizou com o seu passo. O Espírito Santo está dizendo, você não precisa correr mais. O que é seu por promessa não se perde por demora. O tempo que parecia te atrasar estava apenas te alinhando com a maturidade necessária para sustentar o que vem. Deus está te preparando para viver em descanso. Não o descanso da inércia, mas o descanso da certeza. O descanso de quem sabe que o Pai está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Esse é o descanso dos alinhados, os que confiam no invisível. E quando o alinhamento é completo, a graça se manifesta em cada área. O que antes era travado começa a fluir, o que era pesado se torna leve. As orações antigas começam a se cumprir sem esforço e você finalmente entende. Nunca foi sobre lutar mais, sempre foi sobre alinhar melhor. O seu próximo capítulo não será marcado por dor, mas por direção. Não será escrito com lágrimas, mas com propósito. E quando as pessoas olharem para você, elas não vão entender como tudo se encaixou tão rápido, mas você vai saber. Foi alinhamento divino. Porque o que Deus está prestes a fazer não vai exigir esforço humano, vai exigir entrega espiritual. Então, se tudo parece estar mudando, se portas estão se fechando e caminhos estão sendo redirecionados, não tema. Você não está sendo punido. Você está sendo realinhado com o seu destino. O que Deus preparou para o seu próximo capítulo não requer luta, requer confiança. E quem confia, descansa. Porque o descanso não é inércia, é a prova de que você crê. Você não precisa mais se desgastar para provar que merece. Deus já te escolheu. Agora, Ele só quer que você se alinhe com o que Ele está fazendo. E quando isso acontecer, nada, nem ninguém poderá impedir o que vem a seguir. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela. E eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.